Olá, amigos e amigas do Orgulho 60 a mais. Eu sou Maria Eugênia, estou aqui para apresentar mais um vídeo da nossa série de bate-papo. E hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, que é o Grande Conselho Municipal do Idoso, conhecido como GCMI, que é um órgão de representação dos idosos e de interlocução junto à comunidade e aos poderes públicos em busca de soluções compartilhadas voltadas a esse público, né? E nos próximos dias 11 e 12 de junho haverá uma eleição para conselheiros, sendo que no dia 11 e 12 a votação é online e de forma presencial somente no dia 12 de junho. Bom, e para falar com esse assunto com a gente, eu trouxe como convidadas algumas candidatas a conselheiras que representam as regiões Norte, Centro e Oeste. Bom, a Maria Aparecida Cruz de Souza, da região Norte, a Maria Enaura, da região Oeste, e a Dulce Cristina Viveiros Meira, que é da região Centro. Vou pedir primeiro para a Maria Enaura falar um pouquinho, que a Enaura, além de ser candidata nessa eleição, ela já na gestão atual, ela é uma das conselheiras, né? Então, Enaura, o que você pode falar? Se apresenta um pouquinho para a gente e fala um pouco do conselho. Ah, legal. Então, é sempre um prazer poder estar falando do conselho aí, né? Então, eu sou engenheira em TI, tenho mestrado em TI, e mais de 40 anos eu trabalhei na área de TI. Então, assim que eu me aposentei, há 2 anos atrás, dentre as atividades aí que eu comecei a empreender, eu entrei na escola de conselhos e aí entrei no Conselho Municipal do Idoso. Totalmente desconhecido, como acredito que ainda é para a maioria das pessoas. O Conselho Municipal do Idoso, ele visa ser um órgão de representatividade, ou deveria ser, né, de representatividade dos idosos da cidade de São Paulo. E nesses 2 anos, nessa nossa gestão, que deveria ter terminado o ano passado, e se estendeu por mais um ano por conta da pandemia, teve grandes conclusões foram realizadas. E eu digo conclusões porque eram ações que se iniciaram lá atrás. Dentre elas, 2 são muito importantes. Uma é a que torna o Conselho efetivamente deliberativo e paritário. Hoje ele é apenas consultivo e composto só por representantes da sociedade civil. A partir da próxima gestão, a próxima eleição, ele já poderá ser efetivamente, então, deliberativo e paritário. Isso é muito importante. E o segundo grande feito, aí também foi concluído nessa etapa, foi o processo para se poder utilizar o Fundo Municipal do Idoso. Então, dentre outras atividades, essas 2 foram dois grandes feitos aí dessa gestão. O Conselho, então, ele tem os seus representantes, né, participam das conferências, e aí eu tive a oportunidade, nesses 2 anos aí, de participar da conferência municipal, das pré-conferências, da conferência estadual, de todas as ações aí correlatas, como o selo municipal do idoso, que passou desde o estágio inicial até o definitivo. Então, foram grandes experiências. Mas o que sempre me incomodou muito é que era o fato de ver que efetivamente o Conselho continua sendo desconhecido da população e efetivamente não representado por todas as velhices. Eu hoje faço mestrado em gerontologia, e uma das coisas que a gente estuda muito do processo de envelhecimento é exatamente a diversidade de velhices, e, portanto, assim tem que ser representado no Conselho. Isso me incomodou muito durante esses 2 anos, e um dos grandes parceiros que nós tivemos aí nesse transcorrer aí desses 2 anos foi exatamente o grupo Trabalho 60 Mais, que em tudo esteve sempre representado, ou pelo Ari ou pelo Edu. Então, e por quê?
e nós começamos a nos aproximar cada vez mais exatamente para instigar as pessoas, 60 mais, a participarem, a entrarem, a quererem ir para o conselho. E foi assim que o ano passado, quando começou a já se planejar a eleição, nós estivemos aí numa força-tarefa junto ao grupo. O grupo tem um perfil muito especial, quer seja de formação socioeconômica, e quando nós começamos, então, a falar, há exatamente um ano atrás, sobre o conselho, sobre as eleições, a Dulce aí, ela se interessou e começou junto com o Ari e o Edu, aí, a estruturar uma célula do grupo chamada Políticas Públicas aí. Enfim, a Cida também veio, e aí nós começamos a trabalhar com o grupo para que tivesse representantes do grupo em todas as 5 macro-regiões de São Paulo. Então, somente a da Leste, ela não pôde continuar por conta de problemas aí pessoais, mas as outras estão firmes aí. Isso, para mim, é uma enorme realização, mas assim, eu estou muito, mas muito feliz, porque efetivamente nós teremos uma representatividade dos 60 mais. Nós temos no Conselho uma representatividade dos 70, dos 80, e eu acredito que tem que se manter isso, tem que ser eles têm que estar junto conosco, então, mas também tem que ter as pessoas recém-saídas do mercado, com formação, para ter um mix aí um mix, e aí tudo junto, misturado aí, trabalharmos juntos aí. Vamos ouvir agora nossos colegas aí. Como você disse, o envelhecimento, né, o público é diverso, né? Tem pessoas de 60, 70, 80, cada um tem as suas características, então acho que todos têm que estar representados mesmo, né? Então eu vou pedir agora para Maria Aparecida falar, se apresenta um pouco, fala das suas intenções aí nessa candidatura sua. Olá. Então, aqui na Zona Norte eu sou mais conhecida como Cida Souza, né? Eu sou moradora dessa região desde 1956 e eu, fazendo parte do Grupo Trabalho 60 Mais, tive o convite, né, de participar do grupo de políticas públicas. Nossa coordenadora é a Dulce, e dentro das nossas conversas saiu o convite de participar da eleição que seria lá em 2020, né, para conselheiro. A base desse convite foi porque eu sou assistente social já há 42 anos, né, uma prática no segundo setor, no terceiro setor de muitos anos, e aí eu topei o desafio, né, já estava prestes a completar 70 anos de idade, e falei, bom, eu acho que eu tenho um pouco de bagagem que eu gostaria de estar compartilhando e dando voz, né, também a pessoa idosa aqui da Zona Norte. Eu não tinha ainda participado de fóruns, né, do idoso, comecei a participar do Fórum Idoso de Santana Tucuruvi, que é aqui da minha região, onde eu moro, e também como convívio com o Trabalho 60 Mais, que congrega pessoas 60 mais, né, aprendendo com todo mundo. E aí eu comecei a prestar muito mais atenção, né, tudo que é política pública relacionada com essa faixa etária, desde o nosso estatuto de idoso, né, as políticas que tem relacionadas ao público idoso, a nacional, né, a municipal, comecei a prestar atenção no fundo do idoso, e conviver um pouco mais com pessoas idosas, embora a minha experiência pessoal em ter ajudado a cuidar dos meus pais, né, que tiveram uma vida bem longeva, né, minha mãe foi até os 99 anos, ela partiu no dia que completou 99 anos, saudável e lúcida, então é uma grande inspiração, porque assim, eu estou com 70, se eu vou caminhar até um pouco mais à frente, né, em termos de idade, ninguém sabe, mas é provável, né, que eu possa realmente me manter ativa. Então, também uma das minhas motivações estando junto e mais próximo de mais pessoas idosas, né, para ter escuta, assim, bem respeitosa e carinhosa
e para tentar ouvir a população idosa aqui da nossa região, da Zona Norte, com bastante respeito, carinho, e realmente saber deles, né, das pessoas idosas, quais são os seus anseios e melhorias aqui para a região, né? Eu acho que não adianta a gente só conhecer um pouco o que está nas letras das leis, né, se a gente não ouvir quem é a pessoa mais envolvida. Então, assim, de momento, o que me motiva muito mesmo é saber que temos uma população idosa em número bem numerosa aqui na Zona Norte, que existe o fórum daqui, e penso que também uma grande das dificuldades que se acentuou muito é que a gente conclui que, pelas inscrições para o conselho, né, como eleitores, e também pela frequência de idosos nos encontros mensais do fórum, poucas pessoas estão participando, o que nos acende uma luz, a necessidade da gente realmente ajudar no letramento digital, que seja o básico, né? Até pela realidade que a gente tem hoje, de que tudo, né, a partir da pandemia, se tornou muito mais digital, e a pessoa que não tiver pelo menos um pouquinho de conhecimento, né, nesse campo, ela vai ficar realmente um analfabeto, né, mesmo que saiba ler, do ponto de vista digital, e vai ter muitos entraves na sua vida, né? Mesmo que seja pessoa de menor acesso às grandes tecnologias, ela vai precisar entender um pouquinho disso. Então, talvez seja uma das grandes dicas, né, para quem for estar sendo eleito, ter um olhar e tentar promover o que for aproximar a pessoa desse letramento digital. E, assim, me motiva bastante porque a gente tem algumas coisas que foram concluídas pelo IDEA Idoso, né, que é esse instrumento de diagnóstico, né, do envelhecimento ativo, e também um outro levantamento que foi feito pela PUC, que ainda está em andamento, mas que a gente já teve conhecimento, das necessidades locais, né, de cada uma das regiões. Então, isso nos dará para os conselheiros uma base boa, né, para que as pessoas que estejam, como no meu caso, iniciando na questão de conselho, né, a gente possa ter algumas bases que vão ajudando a nortear, além das coisas que já são políticas públicas, né, que estão já como lei. É isso, da minha parte, assim, uma vontade grande de contribuir com aquela minha experiência do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, e também lembrando que a gente que já teve acesso, seja da forma que for, tenha sido com mais empenho e sacrifícios, né? De qualquer maneira, a gente detém um certo conhecimento, e é nossa obrigação, na nossa faixa etária, eu já tenho 7 décadas, né, percorridas aqui, né, no planeta, que a gente distribua ou some com os demais conselheiros, porque sozinhos a gente não faz nada, né, e aqui na capital nós vamos ser 45, os que forem eleitos, né, para fazer parte dessa nova gestão 2021 e 2023. É isso, eu estou bastante contente de estar nesse processo, bastante agradecida ao Trabalho 60 Mais pelo convite, e que é um desafio, não tenho dúvida, né? Mas vamos em frente, é isso. Essa questão que você levantou do letramento digital, eu acho que é uma pauta bem importante, né? Porque o mundo virou digital e as pessoas têm que se adaptar, e às vezes as pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldade, não tanto por não conseguir aprender, mas por não ter pessoas que ensinem adequadamente, ou pelo medo, né? O medo da tecnologia, ainda as pessoas ficam assustadas. Aproveitando aí o gancho aí da Cida, só para dizer, o conselho, eu cheguei a participar das comissões. Enquanto conselheiro, nós vamos nos distribuir entre as comissões, que são os órgãos que têm os representantes das secretarias. E uma das comissões que eu participei, efetivamente, era a comissão de tecnologia, e a comissão de tecnologia teve 2 entregas. Nós tivemos um curso ainda antes da pandemia, um curso aí, em parceria pela Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação, e infelizmente tivemos poucas pessoas que acabaram aderindo ao curso, mas foi uma experiência muito legal, e agora nós estamos tendo
um curso, então o Conselho está entregando novamente também um curso que está acontecendo agora, de 60 a mais, específico aí, e com uma super produção, com grandes players como Microsoft por detrás, e infelizmente a aderência da população é pouca. Acho que um dos pontos que nós vamos ter que trabalhar enquanto conselho é exatamente captar, talvez demonstrar e captar as pessoas, porque o curso está acontecendo, era para 300 pessoas, e nós estamos com um número muito baixo de inscrição, e aí é um contraponto, né? Porque a secretaria mobilizou tudo, e se a gente não tem as pessoas para participar, quer dizer, há um questionamento, né? Para o próximo, uma dificuldade. Aí um ponto bom para os futuros conselheiros estarem trabalhando também. É isso mesmo. Então, agora eu vou pedir para a Dulce, se você puder se apresentar. Bom, eu participo do Trabalho 60 a mais há uns 2 anos, quando eu me aposentei e fiz 59 anos e comecei a ter um olhar assim para o que será que existe quando eu fizer 60 e estar aposentada. Eu fui funcionária pública federal por mais de 30 anos e eu sou formada em física e direito. Acabei pouco trabalhando nas minhas 2 formações, apesar de utilizá-las às vezes no serviço público, né? Eu trabalhei no Ministério da Economia, que mudou várias vezes de nome, especificamente na Secretaria da Receita Federal. E eu tinha preocupação por ser uma pessoa muito ativa e voltada também a algo que se fizesse para o coletivo, para a sociedade, o que eu iria fazer após a aposentadoria. Conheci o pessoal do Grupo Trabalho 60 a mais e, por intermédio do Grupo Trabalho 60 a mais, conheci a Enaura, que já era conselheira e que, próximo à eleição, durante a pandemia, num momento muito difícil, ela sugeriu para o grupo para que a gente pudesse ter indicação de algumas pessoas e pudesse participar na eleição com pelo menos um candidato em cada uma dessas regiões, das macro-regiões, que são 5 aqui na cidade de São Paulo, onde a gente tem uma diversidade enorme. É uma cidade com 1.800.000 idosos, das mais diversas condições. E, de repente, com a pandemia, todos eles ficaram unificados com uma taxação de vulnerabilidade. Aí, o idoso da Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, todos nós fomos taxados de vulneráveis. E aí, eu comecei a perceber que algo nos unia, alguma necessidade precisava que isso fosse mostrado. O que nos unia? A necessidade de mostrar que nós éramos vulneráveis do ponto de vista de saúde, mas não vulneráveis do ponto de vista de uma vida que tinha sido já vivida e que, devido às condições atuais, a gente pode chegar, como a Cida falou, a uma vida mais longeva, talvez passar dos 90 anos. Então, era preciso unir isso tudo e lutar por um envelhecimento digno e ativo. E então esse foi o meu motivo para estar me envolvendo como candidata nessa primeira eleição, que vai ser híbrida, virtual, né, num momento pós-pandemia ou durante pandemia, e eu espero que quando a gente entregue para os próximos conselheiros, que vão ser realmente de um conselho deliberativo, que a gente já tenha passado essa fase da pandemia, mas que a gente possa continuar a construir esse envelhecimento, essa luta para um envelhecimento digno e ativo, nas suas várias condições, seja no setor de saúde, seja no setor de moradia, seja no setor de ocupar melhor a cidade de São Paulo, ocupar praças, ocupar bibliotecas, ocupar locais, ou mesmo que a gente tenha a oportunidade, que é o que o Trabalho 60 mais vem divulgando durante o período todo, que a gente tenha oportunidade de negócios, que a gente tenha oportunidade de desenvolver onde você queira
colocar a sua habilidade de uma forma produtiva na sociedade. Então, esse é o meu recado, né? Que a gente possa se unir nessas várias pontes, várias redes que existem e que o Trabalho 60+, acredita, que eu acredito, que eu creio que todas as nossas candidatas aqui, e mesmo outros candidatos que eu venho conhecendo ao longo desse processo de eleição, que a gente visualize algo comum para nós, né? Que nós fomos olhados como vulneráveis, a pandemia fez isso para a gente, e para mostrar que a população 60+, era uma população vulnerável, e que realmente existia isso, mas junto com essa vulnerabilidade, existe um potencial que precisa ser desperto, que precisa ser conquistado. Então, esse é o meu recado, e estamos aí, vamos ocupar nossos espaços. Obrigada, Maria Eugênia, e Orgulho 60+, de estar disponibilizando esse bate-papo, essa nossa apresentação para todo mundo, e deixando o nosso recado aqui, para não se esquecerem quem se cadastrou para votar no dia 11 e 12 de junho, de forma virtual, e quem tiver a possibilidade e a segurança, com todas as proteções sanitárias e tudo para votar no dia 12, nos vários locais, a gente pode estar divulgando para a Maria Eugênia e para que o Orgulho 60+, divulgue, das 10 às 16 no dia 12 de junho. Obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder apresentar vocês. Desejo sucesso aí para o projeto de todas, e assim que tiver alguma novidade, é só entrar em contato que eu faço questão de divulgar todos esses projetos. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada. Tchau. E eu agradeço a você que ficou aqui nesse nosso bate-papo, acompanhou a nossa conversa. Convido, se gostou do canal, inscreva-se, deixa aqui algum comentário, o seu like, que isso ajuda a gente a ter mais visibilidade. Tá bom? Obrigada a todos. Tchau, tchau.